Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a poderosa palavra de Deus? Quantos estão preparados para terem as vidas transformadas? Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Sânia, você que vai ficar aí? Você pode abrir para mim na ARA? ARA, tá? Mateus capítulo 8, Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 10. Aleluia. Que diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que os seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Só até aí. Em algumas versões diz que, ouvindo isto, maravilhou-se Jesus. Feche seus olhos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Tu és um Deus tremendo, um Deus justo e verdadeiro, fiel em tudo o que diz. Por isso, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa vir de encontro, Senhor, a tudo aquilo, Senhor, que precisamos, que necessitamos, Senhor. Não seja eu a falar, Senhor, nada pessoal de mim mesmo, mas que o Senhor, através de mim, possa falar a cada coração nessa noite. Pai, que nos tornemos, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, Senhor, verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que possamos, Senhor, descobrir os segredos do Teu coração, Senhor, para que possamos experimentar da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fala com os Teus filhos nessa noite, Senhor. Transforma os nossos corações, Senhor. Tira muitas vezes esses corações de pedra. Coloca um coração de carne, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor. Muitas vezes cauterizada pelas circunstâncias desse mundo. Mas nós declaramos nessa noite, Senhor, que não fazemos parte desse mundo. Não temos nada a ver com esse mundo. Mas temos tudo a ver contigo, Senhor. Temos tudo a ver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso te pedimos, fala conosco nessa noite. Como ministro do Teu Evangelho, desde já, eu repreendo toda ação do inferno que tentará tirar a nossa atenção. Eu lanço por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E ministro sobre os corações, Senhor, o Teu querer, a Tua ação, amado Espírito Santo. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Diga amém. Quantos querem descobrir o que agrada o coração de Deus? Marta. Não consegue pegar um papel higiênico para mim, não? Meu óculos está muito sujo. Embaçou. Por favor. Quantos querem conhecer o coração de Deus? Quantos querem saber o que agrada o coração de Deus? Será que você tem pedido isso ao Senhor? Será que isso é fácil? Ou será que é difícil? Ou será que é impossível para você? Nada é impossível àquele que crê. E o Senhor hoje, nessa noite, Ele falou ao meu coração, eu quero passar isso para você.
como é agradar o coração do Senhor. Obrigado. Como é agradar o coração do Senhor? Eu estava me dedicando à palavra do Senhor e veio essa palavra. E aí eu comecei a confabular com o Espírito Santo. Como eu posso agradar o coração de Deus? Como eu posso surpreender o coração do Senhor? Todos querem fazer isso. Às vezes nós colocamos muitas barreiras, pedras, muros. Amém. Você que está aí online, você que precisa agradar o coração de Deus, não é impossível. Nós vamos ler agora uma história, uma passagem que diz de um homem que não tinha religião, não era crente, servia a muitos deuses, seu povo servia a muitos deuses. Mas em um dado momento, ele creu. E a sua fé agradou o coração do Senhor. Será que a sua fé tem agradado o coração do Senhor? Pergunte ao seu irmão aí do seu lado. A sua fé tem agradado ao Senhor? Quantos querem descobrir um bolo que agrada o Senhor? Será que é um bolo de chocolate? Será que é um bolo de limão? Apesar de... Eu já comi um bolo de limão, tá? A pessoa que fez o bolo de limão nunca mais me convidou. Vou repetir porque ela estava distraída. A pessoa que fez o bolo de limão no café nunca mais fez. Nunca mais. Mas que bolo gostoso. Será que o Senhor pode dizer isso de você? Nossa, olha o que o meu filho, a minha filha está fazendo. Isso enche o meu coração. Isso enche o meu coração. Vamos ler a passagem. A partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Diga comigo, centurião. E implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Para aí. Eu quero que você note que não era qualquer pessoa, não era uma pessoa na multidão. Aquela multidão seguia para ser curada. A multidão não seguia Jesus para ser salva. Ela seguia Jesus para ser curada. Aquele homem fazia parte, esse centurião fazia parte de um povo que oprimia os judeus naquela época. Ele fazia parte de um povo que não concordava com muitas coisas que o judeu fazia. E Jesus fazia parte disso. Para que aquele centurião viesse a Jesus
ele precisava ter fé. Diga comigo, fé. Ele precisava acreditar. Diga comigo, acreditar. Você acredita? Você crê? Aquele centurião teve que subjugar as suas crenças, as suas autoridades. Vencer barreira para chegar até Jesus. Hoje, nós temos uma igreja linda. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você é lindo. Você é linda. E você é mesmo. Você sabe por que você é lindo, você é linda? Fala para ele assim, ó, você é a imagem e semelhança do Senhor. Olha que coisa linda. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você é lindo, você é linda. Aleluia. Mas naquela época, aquele povo estava oprimido. E hoje nós temos uma igreja livre. Livre, não sei até quanto tempo, mas hoje você é livre para expressar a sua religião, a sua crença. Não tem os romanos hoje, apesar de ter um partido que está contra a família, contra os cristãos, mas ainda vivemos num país livre, e você é livre. Será que é por conta disso que a nossa fé é mediana? Será que por conta disso você não expressa aquilo que você verdadeiramente teria que ter, que é essa fé inabalável? Quantos passam por problemas aqui, adversidade? Olha, eu passo muitas. Eu venho para cá, hoje, por exemplo, passei por uma série de dificuldades. Mas olha nós aqui. Olha nós aqui. Aprove o Senhor de nos permitir de chegarmos até aqui. Não, alguém te impediu de você chegar até aqui? Alguém chegou com correntes, alguém chegou com lanças, com espadas, com escudos, para que você deixasse de entrar nesse lugar? Impedindo que você entrasse nesse lugar? Porque nessa época ali era assim. Os romanos tratavam os judeus com mão de ferro. Tanto que Jesus, quando foi crucificado, passou pelos romanos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é uma noite de cura. Nós precisamos ser curados das nossas mazelas, dos nossos estigmas. Nós ainda estamos presos, ainda, pelos nossos achismos, pela nossa vergonha, pela nossa timidez. Eu não consigo, é assim, eu já fui muito assim, mas eu não consigo mais entender como Satanás ainda consegue nos inibir, apesar de sermos um povo livre. Feche seus olhos agora nesse momento. Amado Espírito Santo, venha aos nossos corações nessa noite. Mostra para nós aquilo que tem impedido de fazermos cabalmente, Senhor, plenamente a Tua vontade. De demonstrarmos a esse mundo o quanto nós somos felizes de fazermos parte de um povo mais feliz da terra. Que muitas vezes não demonstramos isso. Nos mostra onde estamos sendo impedidos.
Qual é a pedra que precisa ser removida? Porque queremos ter vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus. Você concorda com essa oração? Você concorda com essa oração? Muitas vezes nós temos uma pedra nos impedindo de mostrarmos quem nós somos. Eu vivo no meio de um povo hoje que eu não consigo entender, que discrimina, que exclui as pessoas. Que diminui. Eu não estou falando de vocês, estou falando onde eu trabalho. Eu não posso aceitar isso. E eu não posso ser assim. Sabe quem você foi e quem você é agora? Deus te alcançou e tirou da lama. Da lama, você faz ideia disso? Você era condenado, nós éramos condenados. Mas o sangue de Jesus escreveu, assinou, aleluia, a sua libertação, a sua salvação. Só por isso, e tão somente por isso, nós temos que ter um sorriso no rosto. Ah, mas eu ainda passo por circunstâncias. Eu vou te contar uma história, vou te contar uma novidade. Se você está falando isso, é porque isso vai ser uma novidade para você. Você vai continuar, porque nesse mundo você vai passar por aflições. Mas Jesus chegou nessa terra para viver como um homem, para mostrar para cada um de nós que Ele venceu e nós somos mais do que vencedores. Oh, Radarabaxarabacantarabás. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Eu não consigo entender como um centurião, um gentio, um herege entra, tem um encontro com Jesus e a fé dele é maior do que todos ali naquele momento. Isso não pode acontecer conosco e não vai acontecer. Amém? Versículo 8. Desculpa. Versículos. Versículo 6, vamos voltar um. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Todas as vezes que você tiver um encontro com o Senhor, algo vai mudar, algo vai ser transformado. Aquilo que era de uma forma, será de outra, totalmente diferente. Aquilo que era choro, terá alegria. Aquilo que era pranto, terá festa. Eu marquei um encontro com o Senhor nessa noite aqui. E eu vou sair daqui totalmente diferente da maneira que eu entrei. O Senhor marcou um encontro contigo nessa noite, nesse lugar. E da maneira que você entrou, você não vai sair dessa maneira. Você vai sair daqui totalmente transformado para a glória do Senhor. Quantos sentiram aqui um peso quando nós chegamos nesse lugar? Nós sentimos um peso, mas esse peso não pode permanecer. Ele não pode permanecer. Você sabe por quê? Porque esse lugar está cheio da glória do Senhor.
Você sabe por quê? Porque o Senhor te ama. O Senhor te ama. Versículo 8. Jesus fala para ele: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Jesus, assim eu fico admirado como Jesus é determinado. Eu fico admirado como Jesus quebra paradigmas. O que é quebrar paradigmas? Você acha que um judeu entrava na casa de um romano? Quantos acham que entravam? Jesus entrava. Eles não podiam entrar porque era um local sujo para os judeus, impróprio, indigno. Mas Jesus determinado, porque Jesus, se você ler a Bíblia, você vai descobrir, Jesus quebrava paradigmas. Eu irei. Eu irei. Aí acontece algo maravilhoso. Mesmo com tanta determinação, viu, diaconisa Michele? Mesmo com tanta determinação de Jesus, aquele centurião, vê se você entende, vê se vocês entendem isso, teve mais determinação ainda, porque ele fala exatamente no versículo 8, ele diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno, um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Coloca isso no seu coração. É a primeira característica de agradar o coração do Senhor. Um coração quebrantado. Eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Ele reconhecia que ele era pecador. Ele reconhecia que era falho. Mesmo com tanta fé, aquele homem acreditava, sabia quem era Jesus, o que ele podia fazer e o que ele podia transformar aquela situação. Será que você tem essa fé de verdade? Vou contar uma história para você, rápida. Uma vez eu fui visitar uma amiga no hospital. A gente não sabia o que ela tinha, mas ela estava muito mal. Vocês estão me escutando? Vocês estão me vendo? Eu quero sentar um pouco para compartilhar com vocês. Ela estava muito mal. Ela tinha pego uma doença que os médicos não descobriam o que era. E aí eu fui visitar ela, uma senhora. Quando eu cheguei lá, nós soubemos que os médicos descobriram, mas já estava no fim. Ela foi, ela mexia, ela tinha cachorro, ela tinha pato, ela tinha cavalo, ela tinha todo tipo de animal. E ela mexia na ração. Entrava numa vala que atravessava na casa dela. De alguma forma ela pegou leptospirose. E os médicos não conseguiam descobrir. Passou assim dias. E a situação dela foi piorando. Eles não descobriam. Não descobriam. E aí eu fui com a pastora Marta. A gente era casado já? Já? Glória a Deus. Falou com tanta determinação ali. Já tinha os 2 filhos. Olha, a lembrança que eu tenho é que ela está tão novo.
Aí fui naquele hospital e descobrimos isso. Quando a nossa amiga, que era a filha dela, ela também era nossa amiga, e a gente conhecia desde que a Marta, desde os 14 anos, que se converteu, e eu desde os 17, quando eu aceitei Jesus. Fui convidado para ir na igreja com ela. Eu conhecia desde aquela época. E aí a filha dela desceu, explicou a situação. Nesse momento o médico chegou e falou para ela: vai lá em cima se despedir da sua mãe, porque ela está muito mal. Lembra disso? E aí, antes disso, ela tinha falado para mim assim: vieram os pastores aqui, vieram o pessoal da igreja para orar. E subiu. Naquele instante, eu ouvi uma voz assim no meu ouvido: você não precisa subir. Você não precisa orar. Já teve pastores aqui, membros da igreja, orando. Você não precisa orar. Quantos acham que isso foi de Deus? Eu não aceitei aquilo. Eu não aceitei isso. Na hora me deu um desânimo. Eu tenho certeza que isso bate no seu coração às vezes. Às vezes um erro, às vezes uma indisposição, às vezes uma falta de fé. Passa nos nossos corações, tentando minar, tentando nos inibir. Vira para o seu irmão e para a sua irmã que está do seu lado e fala: você é homem, você é mulher de Deus. Fala para ele assim: nada pode impedir a ação de Deus em você e através de você. Diga para ele assim: você é importante, você é precioso, preciosa. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor, uma ferramenta poderosa. Aleluia. Eu não aceitei, no exato momento eu fiquei abalado. E eu acho que eu cheguei a falar com a pastora Marta: eu acho que eu não vou subir não. Mas aquilo foi enchendo, o Espírito Santo não me deixou inquieto. E aquilo, o Espírito Santo tocando no meu coração, eu falei assim: não, eu vou subir. Eu vou subir. Quando eu cheguei lá em cima, me deparei com uma visão, uma imagem terrível. Ela estava verde, babando, magra, já era uma senhora. E para você entrar numa situação na CTI, você tem que esperar que a pessoa saia e você entre. Aí eu entrei, dei de cara com aquilo. Aí agora, Senhor, ajuda na minha fé. E aí a enfermeira estava mexendo ali, aí eu perguntei, lembra disso? Perguntei para a enfermeira assim: posso orar por ela? Você lembra o que a minha enfermeira falou? Eu subi sozinho? E você vê que a minha memória é muito boa. Pensei que você tivesse subido comigo. Se foi depois? Olha, a enfermeira virou e falou assim: não só por ela, mas com todo esse pessoal que está aqui. Agora que eu tinha que ter fé mesmo. Aí eu orei. E a fé cresceu no meu coração. Eu orei. Guiado pelo Espírito Santo, repreendi aquele espírito de morte. Repreendi aquela enfermidade. E saí. Aí, eu não me lembro, ela disse, ela subiu, com certeza ela subiu, está dizendo. Depois fomos para casa, não fomos? Mas eu acreditei de verdade que Deus podia fazer a mudança. Na semana seguinte,
uma semana. Ela foi para casa. Ela teve alta. O médico já tinha dado ponto final. Mas o ponto final sempre será do Senhor. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que anda a sua fé? Aquele homem, mesmo sabendo que não era digno, ele acreditava. Se quer agradar o coração de Deus, tenha fé. Acredite no Senhor. Tenha um coração quebrantado. Ele diz assim: eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Às vezes, as pessoas, viu? Você que está me escutando aí, olha para mim aqui. Às vezes, uma pessoa, e eu tenho prazer disso, está ali a auxiliar a Emilane, prova disso. Nós temos prazer de ir lá acompanhar a casa das pessoas e orar pelas pessoas. Nós temos prazer em fazer isso. Mas eu te dizer uma coisa para vocês: você não precisa de um pastor, você não precisa de um diácono, você precisa da sua fé para você orar e clamar ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu terei prazer de fazer isso, pode ter certeza disso. Quem nos conhece sabe disso. Mas quando não pudermos, você não vai poder deixar de fazer, porque diante do que você falar e clamar o nome de Jesus, a pessoa será curada. Você crê nisso? Olha o que esse centurião acabou de falar. Eu sei que se o Senhor der uma palavra, palavras têm sido lançadas aqui nesse lugar, palavras de cura, palavras de libertação, palavras profetizando uma vida abundante. Você crê? Pergunta ao seu irmão que está ao seu lado: você crê? E o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Preste atenção numa coisa. Você pode de repente estar olhando isso de uma maneira natural, mas esse camarada aqui tinha mais consciência do mundo espiritual do que as pessoas que estavam ali em volta. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque quando ele fala assim: se você der uma ordem a quem? Ele não estava falando dos discípulos, ele estava falando ao mundo espiritual. Seja curado. Lançou. Aleluia. 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 Isso mudou. Cara, imagina isso, o coração de Jesus, ao ponto dele falar, versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Pergunte ao seu irmão que está do seu lado: como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Será que Jesus pode falar isso de você? Será que Ele pode olhar para o seu coração e falar isso de você? Nossa, eu estou admirado pelo que eu estou vendo, a fé que eu estou vendo.
Digo-vos que, versículo 11, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus fala isso? Porque da mesma forma, presta atenção que já estou terminando. Ministério de Música, pode subir. Da mesma forma que ele se admirou, maravilhou-se da fé daquele homem, ele também ficará muito triste pela nossa falta de fé. Quando ele fala esse versículo, ele está dizendo exatamente isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então disse Jesus, versículo 13. Disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Vamos ficar de pé? Como anda a sua fé? Nessa noite eu quero orar por você. Eu sei, você acha que eu tenho uma fé de mover o monte? Eu também tenho que vencer. E se eu posso dizer isso, eu tenho certeza que você também pode dizer isso. Mas o que podemos dizer é o quanto nós adoramos ao Senhor. E você precisa fazer com que a sua fé adore ao Senhor. Tenha um coração quebrantado, admita que você precisa do Senhor. Admita que a sua fé não está sendo inabalável. As circunstâncias estão sacudindo. O mar está batendo, as ondas estão sacudindo o barco da sua vida. Mas sabe quem é que está no barco? Jesus. Jesus. E sabe o que Ele quer fazer? Qual é o sentimento que Ele quer ter? É ver que mesmo com o barco balançando, mesmo com o barco quase afundando, você ainda está de pé, levantando as suas mãos e adorando. Quero te convidar a vir aqui à frente. Te convidar aqui a vir aqui à frente. Para que a sua fé mude. Eu quero orar por você. Para que a tua fé cresça. E se torne inabalável. Assim como Paulo disse aos Efésios. Uma fé inabalável. Você precisa ter isso. E jamais, em tempo algum, que você tenha uma fé, esteja sem fé, uma fé pequena, uma fé medíocre. Jamais você desagrade o coração de Deus pela sua falta de fé. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Para pedir perdão a Deus por muitas vezes não acreditar no que Deus pode fazer.
pode fazer muito, mas Ele precisa se agradar de você. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Enquanto nós cantamos essa música, esse louvor, vem aqui orar comigo. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu tenho certeza que muitos, se não todos, precisam ter uma fé melhor, uma fé inabalável. Não fique atrás não, vem aqui à frente. Eu quero convidar você a orarmos juntos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Coloca a mão no seu coração agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, precisamos de mais fé, Senhor. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que nos faltou fé, Senhor, para acreditar na Tua boa mão, no Teu poder, nos Teus milagres, no Teu amor, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa todas as vezes, Senhor, que fomos impedidos, Senhor, por causa da nossa timidez, do nosso constrangimento, por causa dos nossos achismos, Senhor. Muitas vezes poderíamos ter feito o bem, Senhor, e não fazemos, Senhor, não fizemos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pela nossa incredulidade, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Eu sei, Senhor, que somos indignos, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te pedimos, transforma o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor. Que nós possamos, Senhor, te agradar, Senhor. Te agradar com os nossos corações quebrantados. Te agradar com a nossa fé, Senhor. Que a nossa fé venha se tornar uma fé inabalável, Senhor. E possamos experimentar, Senhor, da boa, agradável e perfeita vontade que é Tua sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, eu repreendo toda ação do inferno. Tudo que Satanás investiu contra essas vidas, eu lanço por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E é na autoridade do nome do Senhor Jesus que eu dou uma ordem no mundo espiritual. Satanás, você não tem o direito de sugestionar esse povo, em nome do Senhor Jesus. E toda vez que você tentar, você encontrará uma barreira chamada fé,
uma fé inabalável, em nome do Senhor Jesus. Que possamos agradar o teu coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, crendo que o Senhor está fazendo muito mais em nossas vidas agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou rompendo em fé. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!